Olá, aqui quem fala é Francilane, sou aluna da UFVJM, curso mestrado pelo Prof. Mate. Estarei resolvendo a questão 5.17 da nossa lista da disciplina de Fundamentos de Cálculo ministrado pela professora Jaqueline. Questão 17, ela diz o seguinte: então, se eu tenho uma função polinomial tal que isso aqui acontece, então, para todo x real, prove que f de x maior ou igual a zero. E aí, para isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos mostrar que alguns lemas são verdadeiros. Eu não vou chegar a demonstrar tudo não, porque senão o vídeo vai ficar longo, mas a gente vai tentar entender algumas questões aqui. Então, se eu tenho uma função polinomial de grau n natural, se n é ímpar, então vai existir um x0 real, de forma que f de x0 vai ser menor do que zero. E aí, uma função polinomial ela pode ser escrita dessa forma, colocando x elevado a n em evidência, vai ficar dessa forma. E aí, vamos pensar no seguinte: se a n for positivo, o limite dessa função, quando o x for para menos infinito, aqui vai para zero, aqui também vai para zero e aqui também vai para zero. Se aqui é positivo e aqui vai para menos infinito, esse limite aqui vai dar menos infinito. Agora, se aqui for negativo e aqui tender para mais infinito, nós também teremos menos infinito. Então, a n positivo ou negativo, eu sempre vou conseguir, né? Então, vai existir um x0, de forma que f de x0 vai ser menor do que zero, certo? Então, quer dizer que se n é ímpar, isso aqui acontece, né? Isso mostra que se f de x é maior ou igual a zero, n deve ser par, certo? Então, nós estamos excluindo a possibilidade de ser ímpar. Aqui o outro lema, que é na verdade uma consequência do anterior, ele fala o seguinte: então, se eu tenho uma função polinomial e f de x é maior ou igual a zero, então o an ele deve ser maior do que zero. Por que que isso acontece? Porque vamos pensar o seguinte: vamos pensar por contradição que isso aqui fosse negativo. Se isso aqui for negativo, o limite dessa função, quando ela tende ao infinito, vai para o menos infinito. E aí, se isso aqui acontece, a minha função não é sempre maior ou igual a zero, ela vai ter valores menores do que zero. Então, por isso, o an deve ser positivo. Então, logo, an deve ser maior do que zero. E aí, se eu tenho esses dois itens, né, an maior do que zero e n par, nós vamos pensar o seguinte: agora, nós já vamos para um outro item, né? Nós vamos usar isso que eu acabei de falar daqui a pouco. Então, se eu tenho uma função de forma que isso aqui acontece, isso aqui é maior ou igual a zero, né? f de x mais k vezes f' de x maior ou igual a zero. Então, a função vai ser maior ou igual a zero. Isso aqui vai ser maior ou igual a zero para todo x real. Aí, vamos escrever isso aqui, né? Se eu tenho isso aqui maior ou igual a zero, né? Se isso aqui é maior ou igual a zero, a gente encontrando a função e fazendo k vezes a sua derivada, nós vamos ter algo desse tipo aqui. E aí, o que que acontece? Essa soma é maior ou igual a zero. Então, o que que acontece? O x, ou seja, o n, deve ser par, que nós acabamos de ver, né, nos lemas 1 e 2, e o an, ele deve ser o quê? Maior do que zero. Isso nessa expressão toda, mas em f sozinho, em f de x, isso aqui também vai acontecer, porque esse termo aqui, ele é exclusivo de f de x, ele não faz parte desses termos aqui. Então, em f de x, também nós teremos a mesma coisa, né? Então, nós teremos an maior do que zero e n par. Bom, mas se essas duas coisas acontecem, obrigatoriamente tem uma proposição que vai dizer que essa função ela vai possuir um mínimo global.
né? Então, vamos chamar aí que este mínimo aconteça no ponto x0. Então, existe um x0 tal que f de x0 seja mínimo. Bom, e aí nós vamos fazer o seguinte, vamos supor que a imagem da função nesse ponto seja menor que zero. Se a gente sabe que a derivada de uma função no ponto de mínimo é zero, mas se isso aqui é zero, então o que é que nós temos? Nós temos que f de x0 mais f de x0, f', né, agora de x0, isso vai ser o quê? Bom, se isso aqui é zero e isso aqui é maior do que zero, ou seja, menor do que zero, que eu acabei de supor, então essa soma ela vai ser menor do que zero. Bom, mas isso aqui é um absurdo. Por que que isso aqui é um absurdo? Porque a gente partiu do pressuposto que isso aqui fosse maior ou igual a zero, certo? Então, isso aqui é menor que zero, é um absurdo. Logo, o f de x0, ele deve ser o quê? Ele deve ser algo maior ou igual a zero. Bom, mas se eu tenho o ponto mínimo de uma função maior ou igual a zero, a própria função tem que ser maior ou igual a zero. Então, portanto, f de x maior ou igual a zero. E nós vamos usar esse fato para provar o que foi pedido, né? Nós tínhamos a expressão maior ou igual a zero, e aí aqui ela já está reagrupada. E aí eu tenho como se isso aqui fosse uma g de x e isso aqui fosse uma g' de x. Aí a gente cai no que a gente demonstrou no lema 3. Então, se isso aqui é maior do que zero, g de x maior ou igual a zero. Se g de x é maior ou igual a zero, nós temos o quê? Que f de x menos f duas linhas de x é maior ou igual a zero. E aí, da mesma forma, nós temos o quê? Nós temos que a n, né, do nosso polinômio f de x, novamente, a n deve ser maior que zero e n deve ser par. E, novamente, vai existir um x0, né, que é mínimo, tal que f de x0 seja mínimo. E aí, nós vamos considerar agora, novamente, nós vamos supor que o f de x0 seja menor que zero. Nós sabemos que, por definição, se eu tenho um ponto de mínimo, a segunda derivada neste ponto vai ser negativo, né? Ou seja, vai ser positivo. Então, vai ser maior que zero. E aí, juntando essas duas inequações, nós teremos o quê? Nós teremos que f de x0, agora nós vamos subtrair as duas, né? Menos f duas linhas de x0, vamos pensar o seguinte, se eu multiplicar aqui por menos 1, eu terei menos f de x0 menor do que zero, né? Então, por isso que agora sim, eu vou poder juntar as duas. Então, f de x menos f de duas linhas de x0 vai ser menor do que zero. Bom, mas nós chegamos novamente em um absurdo. Por que um absurdo? Porque a gente tinha partido do pressuposto que isso aqui fosse maior ou igual a zero. E se isso é um absurdo, nós teremos o quê? Que f de x0, né, é maior do que zero. Se o ponto de mínimo de uma função é maior do que zero, f de x, então, por fim, f de x deve ser o quê? Maior ou igual a zero, como a gente queria demonstrar. Termino então a videoaula, agradeço por assistir. Qualquer dúvida é só entrar em contato no e-mail que eu disponibilizarei na descrição desse vídeo. Agradeço a atenção.